Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Mais uma polca. Sempre lhe vem às mãos a inspiração para tocar mais uma polca. Caro ouvinte, este é o retrato de uma sociedade subjugada pelo capitalismo que revela a frustração de nosso personagem atormentado pelos grandes gênios. Pobre Pestana quisera ser um homem célebre. Ah, o senhor é que é o Pestana? Desculpe meu modo, mas é mesmo o senhor? Perguntou Sinhazinha Mota fazendo um largo gesto admirativo. Vexado, aborrecido, Pestana respondeu que sim, que era ele. Vinha do piano enxugando a testa com o lenço e ia chegar à janela quando a moça o fez parar. Não era baile, apenas um sarau íntimo, pouca gente. 20 pessoas ao todo que tinham ido jantar com a viúva Camargo naquele dia dos anos dela, 5 de novembro de 1875. Boa e patusca viúva, amava o riso e a folga, apesar dos 60 anos em que entrava, e foi a última vez que folgou e riu, pois faleceu nos primeiros dias de 1876. Boa e patusca viúva, com que alma e diligência arranjou ali umas danças, logo depois do jantar, pedindo ao Pestana que tocasse uma quadrilha. Nem foi preciso acabar o pedido. Pestana curvou-se gentilmente e correu ao piano. Fim da quadrilha, mal teriam descansado uns 10 minutos, a viúva correu novamente ao Pestana para um obséquio muito particular. Diga, minha senhora. É que nos toque agora aquela sua polca. Não bula comigo, nhonhô. Pestana fez uma careta, mas dissimulou depressa, inclinou-se calado, sem gentileza, e foi para o piano, sem entusiasmo. Ouvidos os primeiros compassos, derramou-se pela sala uma alegria nova. Os cavalheiros correram às damas e os pares entraram a saracotear a polca da moda. Da moda tinha sido publicada 20 dias antes, e já não havia recanto da cidade em que não fosse conhecida. Ia chegando a consagração da assobio e da cantarola noturna. Sinhazinha Mota estava longe de supor que aquele Pestana que ela vira à mesa de jantar e depois ao piano, metido numa sobrecasaca cor de rapé, cabelo negro, longo e cacheado, olhos cuidadosos, queixo rapado, era o mesmo Pestana compositor. Foi uma amiga que lhe disse quando o viu vir do piano, acabada a polca. Daí a pergunta admirativa. Vimos que ele respondeu aborrecido e vexado. Nem assim as duas moças lhe pouparam finezas, tais e tantas que a mais modesta vaidade se contentaria de as ouvir. Ele recebeu-as cada vez mais enfadado, até que, alegando dor de cabeça, pediu licença para sair. Ofereceram-lhe remédios caseiros, algum repouso, não aceitou nada, teimou em sair e saiu. Rua fora caminhou depressa com medo de que ainda o chamassem. Só afrouxou depois que dobrou a esquina da Rua Formosa, mas aí mesmo esperava-o a sua grande polca festiva. De uma casa modesta à direita, a poucos metros de distância, saíam as notas da composição do dia, sopradas em clarineta. Dançava-se. As notas foram se perdendo ao longe e o nosso homem entrou na Rua do Aterrado, onde morava. Já perto da casa, viu vir 2 homens. Um deles, passando rentezinho com o Pestana, começou a assobiar a mesma polca, rijamente, com brio, e o outro pegou a tempo na música. E aí foram os 2 abaixo, ruidosos e alegres, enquanto o autor da peça, desesperado, corria a meter-se em casa. Em casa, respirou. Casa velha, escada velha. Um preto velho que o servia e que veio saber se ele queria cear. Não quero nada, faça-me café e vá dormir. Despiu-se, enfiou uma camisola e foi para a sala dos fundos.
Quando o preto acendeu o gás da sala, Pestana sorriu e, dentro d'alma, cumprimentou uns 10 retratos que pendiam da parede. Um só era a óleo, o de um padre que o educara, que lhe ensinara latim e música e que, segundo os ociosos, era o próprio pai do Pestana. Certo é que lhe deixou em herança aquela casa velha e os velhos trastes, ainda do tempo de Pedro I. Compusera alguns motetes o padre, era doudo por música, sacra ou profana, cujo gosto incutiu no moço, ou também lhe transmitiu no sangue, se é que tinham razão as bocas vadias, coisa de que se não ocupa a minha história, como ides ver. Os demais retratos eram de compositores clássicos: Cimarosa, Mozart, Beethoven, Gluck, Bach, Schumann e ainda uns 3, alguns gravados, outros litografados, todos mal encaixilhados e de diferente tamanho, mas postos ali como santos de uma igreja. O piano era o altar, o evangelho da noite lá estava aberto. Era uma sonata de Beethoven. Veio o café. Pestana engoliu a primeira xícara e sentou-se ao piano. Olhou para o retrato de Beethoven e começou a executar a sonata, sem saber de si, desvairado ou absorto, mas com grande perfeição. Repetiu a peça, depois parou alguns instantes, levantou-se e foi a uma das janelas. Tornou ao piano, era a vez de Mozart. Pegou de um trecho e executou-o do mesmo modo com a alma alhures. Haydn levou à meia-noite e a segunda xícara de café. Entre meia-noite e 1h, Pestana pouco mais fez que estar à janela e olhar para as estrelas, entrar e olhar para os retratos. De quando em quando ia ao piano e, de pé, dava uns golpes soltos no teclado, como se procurasse algum pensamento, mas o pensamento não aparecia e ele voltava a encostar-se à janela. Nenhuma imagem, desvario ou reflexão trazia uma lembrança qualquer de Sinhazinha Mota, que, entretanto, a essa mesma hora, adormecia pensando nele, famoso autor de tantas poucas amadas. Talvez a ideia conjugal tirou a moça alguns momentos de sono. Que tinha? Ela ia em 20 anos, ele em 30, boa conta. A moça dormia ao som da polca, ouvida de cor, enquanto o autor desta não cuidava nem da polca nem da moça, mas das velhas obras clássicas, interrogando o céu e a noite, rogando aos anjos, em último caso ao diabo. Por que não faria ele uma só que fosse daquelas páginas imortais? Às vezes, como que ia surgir das profundezas do inconsciente uma aurora de ideia. Ele corria ao piano para aventá-la inteira, traduzi-la em sons, mas era em vão, a ideia esvaía-se. Outras vezes, sentado ao piano, deixava os dedos correrem aventura, a ver se as fantasias brotavam deles, como dos de Mozart, mas nada, nada. A inspiração não vinha, a imaginação deixava-se estar dormindo. Se acaso uma ideia aparecia, definida e bela, era eco apenas de alguma peça alheia, que a memória repetia e que ele supunha inventar. Então, irritado, erguia-se, jurava abandonar a arte, ir plantar café ou puxar carroça. Mas daí a 10 minutos, ei-lo outra vez, com os olhos em Mozart, a imitá-lo ao piano. Duas, 3, 4 horas. Depois das 4 foi dormir. Estava cansado, desanimado, morto. Tinha que dar lições no dia seguinte. Pouco dormiu. Acordou às 7 horas. Vestiu-se e almoçou. Meu senhor quer a bengala ou o chapéu de sol? A bengala. Mas parece que hoje chove. Chove. Parece que sim, senhor. O céu está meio escuro. Espera aí. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta. Uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio. Vida,
Graça, novidade escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene. Em pouco tempo estava a polca feita. Gostou dela. Na composição recente e inédita circulava o sangue da paternidade e da vocação. 2 dias depois, foi levá-la ao editor das outras polcas suas, que andariam já por umas 30. O editor achou-a linda. Vai fazer grande efeito. Veio a questão do título. Pestana, quando compôs a primeira polca em 1871, quis dar-lhe um título poético. Escolheu este, Pingos de Sol. O editor abanou a cabeça e disse-lhe que os títulos deviam ser, já de si, destinados à popularidade, ou por alusão a algum sucesso do dia, ou pela graça das palavras. Indicou-lhe 2, A Lei de 28 de Setembro ou Candongas Não Fazem Festa. Mas que quer dizer candongas não fazem festa? Não quer dizer nada, mas populariza-se logo. Pestana, ainda donzel inédito, recusou qualquer das denominações e guardou a polca, mas não tardou que compusesse outra, e a comichão da publicidade levou-o a imprimir as 2, com os títulos que ao editor parecessem mais atraentes ou apropriados. Assim se regulou pelo tempo adiante. Agora, quando Pestana entregou a nova polca e passaram ao título, o editor acudiu que trazia desde muitos dias, para a primeira obra que ele lhe apresentasse. Título de espavento, longo e meneado, era este: Senhora Dona, guarde o seu balaio. E para a vez seguinte, já trago outro de cor. Exposta à venda, esgotou-se logo a primeira edição. A fama do compositor bastava à procura, mas a obra em si mesma era adequada ao gênero, original, convidava a dançá-la e decorava-se depressa. Em 8 dias estava célebre. Pestana, durante os primeiros, andou deveras namorado da composição. Gostava de a cantarolar baixinho, detinha-se na rua para ouvi-la tocar em alguma casa e zangava-se quando não a tocavam bem. Essa lua de mel durou apenas 1/4 de lua. Como das outras vezes, e mais depressa ainda, os velhos mestres retratados o fizeram sangrar de remorsos. E aí voltaram as náuseas de si mesmo, o ódio a quem lhe pedia a nova polca da moda e juntamente o esforço de compor alguma coisa ao sabor clássico, uma página que fosse uma só, mas tal que pudesse ser encadernada entre Bach e Schumann. Vão estudo, inútil esforço. Mergulhava naquele Jordão sem sair batizado. Noites e noites gastou-as assim, confiado e teimoso, certo de que a vontade era tudo e que uma vez que abrisse mão da música fácil... As polcas que vão para o inferno fazer dançar o diabo. Disse ele um dia de madrugada ao deitar-se, mas as polcas não quiseram ir tão fundo. Vinham à casa de Pestana, a própria sala dos retratos, e rompiam tão prontas que ele não tinha mais que o tempo de as compor, imprimi-las depois, gostá-las alguns dias, aborrecê-las e tornar as velhas fontes, donde lhe não manava nada. Nessa alternativa viveu até casar e depois de casar. Casar com quem? Vai casar com uma viúva. Velha? 27 anos. Bonita? Não, nem feia. Assim. Ouvi dizer que ele se enamorou dela, porque a ouviu cantar na última festa do seu Francisco de Paula. Mas ouvi também que ela possui outra prenda, que não é rara, mas vale menos. Estatísica. Era tudo verdade. Pestana casou daí a dias com uma viúva de 27 anos, boa cantora e tísica. Recebeu-a como a esposa espiritual do seu gênio. O celibato era, sem dúvida, a causa da esterilidade e do transvio. Agora sim é que ia engendrar uma família de obras sérias, profundas, inspiradas e trabalhadas. Maria, dá-me o que não achei na solidão das noites, nem no tumulto dos dias. Desde logo, para comemorar o consórcio, teve ideia de compor um noturno. Chamar-lhe-ia Ave Maria. A felicidade como que lhe trouxe um princípio de inspiração.
Não querendo dizer nada à mulher antes de pronto, trabalhava às escondidas. Coisa difícil porque Maria, que amava igualmente a arte, vinha tocar com ele ou ouvi-lo somente, horas e horas, na sala dos retratos. Chegaram a fazer alguns concertos semanais com 3 artistas amigos do Pestana. Um domingo, porém, não se pôde ter o marido e chamou a mulher para tocar um trecho do noturno. Não lhe disse o que era nem de quem era. De repente, parando, interrogou-a com os olhos. Acaba? Não é Chopin? Pestana empalideceu, repetiu 1 ou 2 trechos e ergueu-se. Maria sentou-se ao piano e, depois de algum esforço de memória, executou a peça de Chopin. A ideia, o motivo eram os mesmos. Pestana achara-os em algum daqueles becos escuros da memória, velha cidade de traições. Triste, desesperado, saiu de casa. Para que lutar? Vou com as polcas. Viva a polca! Homens que passavam por ele e ouviam isto ficavam olhando como para um doudo, e ele ia andando alucinado, mortificado, eterna peteca entre a ambição e a vocação. Passou o velho matadouro. Ao chegar à porteira da estrada de ferro, teve ideia de ir pelo trilho acima e esperar o primeiro trem que viesse e o esmagasse. O guarda fê-lo recuar, voltou a si e tornou a casa. Poucos dias depois, uma clara e fresca manhã de maio de 1876, eram 6 horas, Pestana sentiu nos dedos um frêmito particular e conhecido. Ergueu-se devagarinho para não acordar Maria, que tossira toda a noite e agora dormia profundamente. Foi para a sala dos retratos, abriu o piano e, o mais surdamente que pôde, extraiu uma polca. Fê-la publicar com um pseudônimo. Nos 2 meses seguintes compôs e publicou mais 2. Maria não soube nada, ia tossindo e morrendo até que expirou uma noite nos braços do marido, apavorado e desesperado. Era noite de Natal. A dor do Pestana teve um acréscimo porque na vizinhança havia um baile em que se tocaram várias de suas melhores polcas. Já o baile era duro de sofrer, as suas composições davam-lhe um ar de ironia e perversidade. Tudo isso ao pé do cadáver pálido, um molho de ossos estendido na cama. Todas as horas da noite passaram assim, vagarosas ou rápidas, úmidas de lágrimas e de suor, de águas da colônia, saltando sem parar, como ao som da polca de um grande Pestana invisível. Enterrada a mulher, o viúvo teve uma única preocupação: deixar a música depois de compor um réquiem, que faria executar no primeiro aniversário da morte de Maria. Escolheria outro emprego, escrevente, carteiro, mascate, qualquer coisa que lhe fizesse esquecer a arte assassina e surda. Começou a obra, empregou tudo: arrojo, paciência, meditação e até os caprichos do acaso, como fizera outrora imitando Mozart. Passaram-se semanas e meses. Pestana tinha altos e baixos, ora achava-a incompleta. Não lhe sentia a alma sacra, nem ideia, nem inspiração, nem método. Ora elevava-se-lhe o coração e trabalhava com vigor. 8 meses, 9, 10, 11 e o réquiem não estava concluído. Redobrou os esforços, esqueceu lições e amizades. Tinha refeito muitas vezes a obra, mas agora queria concluí-la, fosse como fosse. A aurora do aniversário veio achá-lo trabalhando. Contentou-se da missa rezada e simples para ele só. Não se pôde dizer se todas as lágrimas que lhe vieram sorrateiramente aos olhos foram do marido ou se algumas eram do compositor. Certo é que nunca mais tornou ao réquiem. Para quê? Dizia ele a si mesmo. Correu ainda 1 ano. No princípio de 1878, apareceu-lhe o editor. Lá vão 2 anos que não nos dá o ar da sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. Que tem feito? Nada.
Bem sei o golpe que o feriu, mas lá vão 2 anos. Vem propor-lhe um contrato. 20 polcas durante 12 meses. O preço antigo e uma porcentagem maior pela venda. Depois, acabado o ano, podemos renovar. Pestana assentiu com um gesto. Poucas lições tinha. Vender a casa para saldar dívidas, e as necessidades iam comendo o resto, que era assaz escasso. Aceitou o contrato. Mas a primeira polca há de ser já. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer a reforma eleitoral. A polca há de chamar-se Bravos à Eleição Direta. Não é política. É um bom título de ocasião. Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perdera a originalidade nem a inspiração. Trazia a mesma nota genial. As outras polcas vieram vindo regularmente. Conservar os retratos e os repertórios, mas fugia de gastar todas as noites ao piano para não cair em novas tentativas. Assim foram passando os anos até 1885. A fama do Pestana dera-lhe definitivamente o primeiro lugar entre os compositores de polcas, mas o primeiro lugar da aldeia não contentava este César. Nem entusiasmo nas primeiras horas, nem horror depois da primeira semana, algum prazer e certo fastio. Naquele ano apanhou uma febre de nada que em poucos dias cresceu até virar perniciosa. Já estava em perigo quando lhe apareceu o editor, que não sabia da doença e ia dar-lhe notícia da subida dos conservadores e pedir-lhe uma polca de ocasião. O enfermeiro referiu-lhe o estado do Pestana, de modo que o editor entendeu calar-se. O doente é que instou para que lhe dissesse o que era. O editor obedeceu. Mas há de ser quando estiver bom de todo. Logo que a febre decline um pouco. Adeus. Olhe, como é provável que eu morra por estes dias, faço-lhe logo 2 polcas. A outra servirá para quando subirem os liberais. Foi a única pilhéria que disse em toda a vida, e era tempo, porque expirou na madrugada seguinte, às 4h05, bem com os homens e mal consigo mesmo. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel. No Homem Célebre. É um conto lá que você tem uma figura que é um sujeito que ele gostaria de ser um compositor erudito, de estar junto com Bach, com Beethoven, né? Mas na verdade ele só consegue compor polcas. E ele faz muito sucesso. Só que esse sucesso é uma coisa que deixa ele completamente enervado, porque ele considera a polca um gênero menor. Né? Então, assim, tem sempre uma discrepância, né, entre aquilo que ele acha que é e aquilo que as pessoas supõem que ele é. Né? E é praticamente impossível você conciliar essas duas coisas. Né? Uma coisa interessante sobre o Homem Célebre, né, é que eu imagino que o Machado de Assis, né, o homem empírico Machado de Assis, ele talvez experimentasse algo parecido com isso. Né? Porque a gente estava conversando também que o Machado ele demorou um tempo para começar a ser entendido. A gente não pode esquecer também assim, que o Pestana, ele é um fracassado. Ele não consegue escrever essa grande obra, né? Eu acho que assim, o Machado de Assis, o homem empírico, ele podia ter assim, muito essa consciência desse desentendimento, né? Uma coisa muito interessante que eu acho que pode servir também de chave para a gente entender essa solidão é proposta pelo Hélio Seixas Guimarães, né, num livro chamado Os Leitores de Machado de Assis. O Hélio, ele diz mais ou menos o seguinte, né? Que um divisor de águas na obra do Machado de Assis teria sido o censo que foi feito no Brasil entre 1872 e 1876, no qual se constatou que 84% da população brasileira era analfabeta.
sabe? Então ele percebeu assim, que ele não tinha leitor para escrever, né? Se a gente compara isso com o projeto do José de Alencar, o José de Alencar é como se fosse a Rede Globo da época, né? Ele tinha uma ideia assim, vou fazer um romance sobre cada região do país, né? Então assim, com esses romances lá que tem o gaúcho, tem o nordestino, a gente vai construir essa imagem da nação, vai fazer uma espécie de uma literatura extensiva, né? Que vai dar conta de cada grotão desse país, né? Que ele vai se configurar como uma espécie de corpo, né? É um todo que é mais que uma soma das partes, né? E o Machado de Assis, ele percebe que ele está um pouco falando no vazio. Agora, falar no vazio é também assim, poder falar com a posteridade, né? Isso não deixa de dar uma liberdade para ele para fazer o que ele bem entender, né? Desde que ele siga, né, determinadas convenções, desde que ele observe o uso de determinados eufemismos, né? Então, assim, o eufemismo, de alguma maneira, ele ameniza uma violência que ela está o tempo inteiro latente. Um leitor de boa casta, ele vai ser capaz de perceber. Uma outra prova da riqueza, né, da inesgotabilidade do Machado de Assis é uma leitura com a qual eu, na verdade, não concordo, mas que eu acho que é muito interessante, que é proposta pelo professor José Miguel Wisnik a respeito desse conto, né, o Homem Célebre, né? Para o José Miguel Wisnik, o conto Homem Célebre seria um pouco uma alegoria da figura do compositor popular no Brasil, né? Você pensa assim, você vai lá para o século XX, pensa numa figura como Caetano Veloso, Chico Buarque, eles teriam tudo para ser. O Chico Buarque depois se tornou romancista, né? Mas eles escolheram a música como um meio de expressão, né? E no Brasil, assim, você tem a música, ela tem um status, né? A música popular, que em outros países ela não tem, né? Porque ela está assim, muito mais próxima da alta cultura do que da indústria cultural. Então, assim, o que o Wisnik suspeita é mais ou menos o seguinte: o que seriam essas polcas do Pestana, né? Seriam polcas assim, influenciadas pela música erudita, né, que ele tanto apreciava. Se você ouve um Tom Jobim, você percebe que o Tom Jobim, ele tem uma impregnação de Debussy e de outras coisas do registro erudito, né, que ele mistura com uma tradição popular, né, ou então com uma proposta modernista que vem do Mário de Andrade, né? Então, assim, o Pestana poderia ser um prenúncio disso, né? Agora, o que é interessante é que isso não está assim, exposto explicitamente no conto, né? É uma coisa que a gente só consegue ler retroativamente, né? Então o conto seria só um sintoma de uma coisa que talvez assim, no momento que ele foi escrito ele não teria palavras para dizer isso, né? Agora, quando chega assim, no século XX, você está falando o quê? A música brasileira é exatamente, a riqueza dela, ela está fundada exatamente nessa convergência, né? Dessa coisa rítmica, né? Que está na polpa, né? Com uma sofisticação harmônica que vem da tradição europeia. Tom Jobim, ele encarna isso muito bem, assim como Dorival Caymmi também encarna. Então o Pestana, de alguma maneira, ele prefigura isso, né? Agora, a gente estava falando, o Pestana, então, será que ele é uma alegoria do Machado de Assis? Será que é uma alegoria do compositor popular? Ele é essas coisas todas e, ao mesmo tempo, ele também não é essas coisas, né? Você não tem como esgotar isso numa identificação última, né? Só que o texto parece que ele vai sugando, né, os contextos que estão em volta dele. Então você percebe essas analogias, você percebe essas semelhanças, né? Mas a leitura ela nunca se estabiliza num ponto fixo. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Então, com os contos, isso vai ocorrer da seguinte forma. Primeiro, é que os contos eles não são lançados em livros imediatamente. Ele não escreve e lança em livro. Ele escreve de modo avulso, né? Publicando em jornais, que são os folhetins da época, e em revistas. Em revistas semanais, em revistas voltadas para o público feminino, né? Que as mulheres somam um grande contingente de leitoras da época. Por exemplo, o dado de que a revista A Estação, que é uma revista eminentemente voltada para o público feminino, ela tinha cerca de 10 mil assinantes, mulheres assinantes, né? Então isso é muito no final do século XIX, metade do século XIX. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia Um Homem Célebre, de Machado de Assis. Acabamos de apresentar Pequenas Histórias Machadianas, programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras. Produção Rádio FOP Educativa.
Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.